Olá, eu estou aqui perto da Igreja do Rosário, em Ouro Preto, mas o assunto não é essa construção que é tão interessante até, né, porque tem essa forma curva da própria nave, algo raro, não é comum. Aqui no Brasil, há outra sim aqui em Mariana, perto, né, provavelmente de responsabilidade do mesmo arquiteto. Havia uma no Rio de Janeiro, mas parece que foi demolida no meio do século XX. Há outra sim em Portugal, mas são igrejas raras assim, com esse formato, né? A Igreja Nossa Senhora do Rosário. Não é esse o assunto é uma pergunta feita pelo Israel Castro, que acompanha o canal com grande frequência, e ele pergunta sobre outro Israel, sobre Israel Finkelstein, que é um arqueólogo da Universidade de Tel Aviv. E a pergunta é, né, tanto o Finkelstein quanto outros arqueólogos têm produzido uma história de Israel que não tem correspondência exata com as Escrituras, nem exata nem muito próxima. Na verdade, questiona a história tecida, narrada nas Escrituras de forma ampla, entendendo, por exemplo, que não houve o êxodo, como aprendemos da Torá, que não houve uma monarquia unificada sob Davi e Salomão nos moldes apresentados pelas Escrituras. Então, né, que dizer sobre isso? Primeiro, eu sou um tanto pessimista quanto à nossa capacidade de reconstrução histórica. E veja, e aí aproveito o cenário aqui para fazer uma comparação, né? Se nós falamos da Inconfidência Mineira, nós temos documentos abundantes de certa forma. Nós temos os autos da devassa, nós temos as construções aqui em Ouro Preto e em outras cidades ainda de pé, onde se deram os acontecimentos. Nós podemos verificar fontes escritas e fontes materiais de forma muito ampla. É como se nós tivéssemos uma boa janela para olhar para a história, né? Para o passado que é de poucos séculos. Quando, contudo, falamos de 3 milênios ou algo perto disso, não temos uma janela muito ampla para olhar. Nós temos pequenas frestas, pequenos buracos pelos quais nós podemos tentar compreender essa paisagem do passado. Então, assim, pensar que nós somos capazes de, a partir de algumas evidências, deduzir o cenário completo, escrever um livro que conta como foi realmente a história, como era realmente a vida, como era o reino, desconsiderando a fonte escrita que nós temos, que são os textos das Escrituras. Eu sou pessimista quanto a isso. Então, se me perguntam assim, você acha então que é impossível estudar a história do povo de Israel se não temos as Escrituras como guia? Eu vou dizer, não que seja metodologicamente impossível, mas eu não dou segurança aos resultados como se tratasse de uma Inconfidência Mineira. E a gente percebe isso também quando observamos que no caso da Inconfidência Mineira há disputas sobre motivações, há questões, né, o que estava por trás desses acontecimentos, o que estava por trás na motivação dessas pessoas e também na reação do reino. Tudo bem, mas os fatos aí estão, né, os fatos são sabidos. No caso da história de Israel, nós temos dificuldades muito maiores. Não é uma questão de qual a motivação de tal pessoa, mas é uma questão também o que realmente aconteceu. Isso se desconsideramos as Escrituras, se não lhes damos crédito. É um problema não ter essa segurança? Metodologicamente não, né? É possível, seria possível investigar isso mesmo sem ter as Escrituras. Mas a questão o resultado dessa investigação não deve ser apresentado como algo absolutamente seguro, como algo certo. Essa conclusão é científica, foi isso que aconteceu.
Isso é muito complicado. E eu percebo em muitos leitores desse tipo de produção uma ingenuidade, quase como se o livro do Israel Finkelstein agora me desse a verdade sobre Israel. Não é isso que acontece. Tanto é assim que na academia há discussões gigantes sobre isso, há discussões que perduram décadas já, né? Finkelstein começou a produzir na década de 1990 esse trabalho mais amplo dele, esse trabalho mais radical de certa forma, e continua havendo discussões um tanto sem fim, né, sobre a pertinência das suas conclusões, sobre a pertinência do seu método, das suas escolhas. Então, assim, não é a única possibilidade de ser, de se interessar por arqueologia, e não necessariamente é a melhor, né? Outra questão muito interessante também, deixa eu andar porque está frio, outra questão muito interessante também está no fato de que em Israel as ciências humanas e história e arqueologia também, aí incluídas, se relacionam de forma tensa e intensa com questões políticas, com questões ligadas à causa palestina e ao sionismo. Então é uma tendência que pessoas, investigadores, ligados a uma visão mais de esquerda, nesse sentido de serem pró-palestinos e serem anti-sionistas, tendem a traçar um caminho muito específico que desconstrói a ideia de um povo de Israel unificado muito cedo, de uma presença de Israel, do povo de Israel naquela terra como unidade muito definida muito cedo. Enquanto do outro lado, entre os mais sionistas, existe uma tentativa de valorização de Israel como algo muito antigo e unificado por ali. Então, isso também é interessante, que há uma certa polarização, de tal forma que a Universidade de Tel Aviv tende a ter os pesquisadores mais progressistas nesse sentido, mais questionadores, menos sionistas. E a Universidade Hebraica de Jerusalém tende a ter os pesquisadores mais sionistas. Finkelstein está na Universidade de Tel Aviv, mas ele não se define como um sujeito politicamente de esquerda, ele não se define nem como minimalista arqueologicamente falando, mas ele está ali, né? Ele está nesse meio. Embora ele seja um judeu secularizado, tradicionalista de certa forma, ele está envolvido nessa questão que faz com que a arqueologia em Israel não seja tão objetiva quanto se espera que seja, né? As pessoas leem o livro como se ali se tratasse de pura objetividade, e não, tem todo um mar de discussões que vão muito além da ciência por trás do que ali temos. Isso deveria ser considerado também. Talvez eu devesse ter começado o vídeo comentando sobre o que é esse minimalismo na arqueologia bíblica, né? Pesquisadores e arqueólogos cristãos de uma primeira geração de arqueologia trabalhavam, como se dizia, com a Bíblia numa mão e a pá numa outra mão, né? Eles procuravam escavar o que estava nas Escrituras, tendo as Escrituras como guia da sua investigação. Por outro lado, os minimalistas, bom, isso não só cristãos, né? Os sionistas iniciais também, os primeiros arqueólogos sionistas também fizeram isso, lá na década de 60 e 70. Por outro lado, os minimalistas fazem o contrário disso, não escavam com as Escrituras nas mãos, mas ao contrário disso rejeitam as Escrituras como tendo qualquer importância para indicar o que procurar, como interpretar os dados. Embora, como eu disse, Finkelstein não se defina como minimalista,
ele não é exatamente como aqueles minimalistas da primeira geração que resiste a essa investigação cristã ou sionista. Ele se parece muito com isso, né? Ele tem muito disso, sim. De tudo isso que eu estou dizendo, né? Resumidamente, eu sou pessimista quanto à nossa capacidade de reconstrução da história, de uma história muito passada. Então eu acho que toda obra desse tipo deve ser lida com suspeitas, não como necessariamente exata, porque ela não é necessariamente exata. E aí, né, a questão que talvez fique, que o Israel que quisesse propor, como eu fico com a minha leitura da Bíblia? Eu fico como eu sempre fiquei, na verdade, né? Porque embora eu reconheça nas Escrituras fatos históricos, embora eu confie que ali nós temos um reflexo realmente do que aconteceu, esses questionamentos não chegam ao cerne do que é mais importante para mim nas Escrituras, que não é o que realmente aconteceu ali, não é acessar a história, porque a história é algo que foi vivido. O mais importante para mim é o que Deus revela a partir dessa história. É a fé que está ali, é o conteúdo teológico e não necessariamente histórico. Estou dizendo que não há história ali, que não há fatos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o mais importante para mim é a comunicação de Deus, a comunicação teológica que ali está. Não quero dizer o que eu não disse. Isso se parece um tanto com o que se encontra no período da neo-ortodoxia, por exemplo. Pode se parecer, mas não é exatamente aquilo. Eu não estou dizendo nem que a história não tem importância nenhuma, eu estou dizendo que eu sou pessimista quanto à nossa capacidade de acessá-la, e estou dizendo que eu sou otimista quanto à disponibilidade do ensinamento de fé que está nas Escrituras. Eu não tenho tempo, nem aquilo que me cabe discutir o tempo todo história, discutir o tempo todo e defender as Escrituras como fonte histórica. A minha tarefa é muito mais teológica, muito mais aproveitar o que ali está revelado e o que ali nos traz salvação. É isso, achei que até cansei, demorei nesse vídeo. Bênção de Deus e até a próxima.